Você já operou ou ainda vai operar e gostaria de saber um pouquinho mais sobre fibrose? Fique com a gente no vídeo de hoje do Clube da Plástica. Esse vídeo tem o apoio da Plier, uma nova geração de cintas sem costuras, e da Silimed, a maior fabricante de implantes de silicone da América Latina e líder de vendas no Brasil. Olá, amigos do Clube da Plástica! Quem nunca escutou falar de fibrose? Como vocês já sabem, a fibrose é uma cicatrização interna do nosso corpo e acontece em vários tipos de cirurgia, como uma tentativa do organismo de cicatrizar. Justamente porque é tão comum, surgem vários mitos em torno desse tema e eu vim aqui esclarecer 10 mitos sobre a fibrose. Mito número 1: drenagem linfática manual trata a fibrose. A drenagem linfática manual não é que ela trate a fibrose, ela na verdade, ela evita com que a fibrose grosseira se instale naquele tecido operado. Uma vez já instalado esse processo de fibrose grosseira, a gente precisa também de uso de outros aparelhos na tentativa de dissolver com o tempo. E a drenagem linfática passa a ser uma adjuvante no tratamento. Mito número 2: quanto mais agressivo o tratamento, mais efetivo ele é. Isso também já sabemos que não é uma verdade, uma vez que a drenagem linfática manual, ela visa apenas diminuir o edema, jogando aquele líquido para de fato os nossos linfonodos, que são os ralos do nosso corpo. As drenagens muito agressivas feitas precocemente podem até favorecer o aparecimento de fibrose. Então é muito perigoso. Vocês precisam tomar muito cuidado com aquelas drenagens linfáticas que doem muito logo nos primeiros dias, porque elas geram trauma naquele tecido que já está muito debilitado e o organismo acaba respondendo com mais fibrose ainda. Portanto, a drenagem linfática inicial é uma drenagem apenas leve e não causa tanto desconforto. Mito número 3: a fibrose vai sair com o tempo. Uma vez instalado naquele tecido operado, a fibrose não vai sair sozinha. Ela pode sim melhorar um pouco com o passar do tempo, porém, se não forem feitos tratamentos de drenagem linfáticas manuais e o uso de aparelhos como, por exemplo, o ultrassom, não conseguimos remover aquela cicatrização interna que foi depositada ali de forma exagerada. Portanto, a fibrose não sai sozinha com o tempo. Mito número 4: o seu cirurgião usou uma cânula muito grossa, é por isso que você está com fibrose. Nós já sabemos que, independente do uso de cânulas, a fibrose ela pode ocorrer naquela área operada. Não importa se foi usado uma cânula grossa ou uma cânula fina. Eu concordo com vocês que as cânulas utilizadas em planos muito superficiais podem sim gerar fibroses inestéticas, uma vez que cicatrizam muito próximo à superfície da nossa pele e com isso podem repuxar e causar distorções na pele. Porém, é muito mais uma predisposição da própria paciente a desenvolver essas fibroses grosseiras do que propriamente do tamanho da cânula utilizada pelo seu cirurgião. Mito número 5: as placas de contenção geram fibrose. Isso não é uma verdade, uma vez que as placas abdominais, que são as placas que ajudam o nosso corpo a colar novamente, elas ajudam nesse processo de cicatrização interna. Porém, elas não são as responsáveis pelo acúmulo de fibrose. O que é importante dizer é que, quando colocamos as placas abdominais, que tem aquela placa central e aquelas duas placas abdominais laterais, temos que tomar muito cuidado da região que fica entre as placas. O ideal é sempre que, quando terminar a placa central, a placa lateral possa vir logo ao lado, sem deixar nenhuma ilha de pele espremida entre as duas placas. Essa área pode formar um edema duro, que aí sim pode ter a fibrose. Porém, não é a placa que causa fibrose, e sim a sua incorreta colocação. Mito número 6: utilizar ultrassom
evita a fibrose. O ultrassom feito de forma isolada naquele tecido operado não evita a fibrose. O ultrassom, na verdade, deve ser um adjuvante na terapêutica de drenagem linfática manual. Porém, sozinho, ele não vai evitar a sua fibrose. Portanto, drenagem linfática significa drenagem manual acompanhada de aparelhos como auxiliar a essa drenagem e não como principal. Mito número 7. Pomadas e cremes que tratam a fibrose. Não caiam nessas armadilhas. Não existe nenhuma pomada, nenhum creme no mercado que, colocado topicamente sobre a pele, possa dissolver essas fibroses. Portanto, muito cuidado com essas falsas promessas de cremes e pomadas milagrosas. Isso não existe. Mito número 8. Realizar uma nova lipoaspiração elimina a fibrose anterior. Isso não é verdade, uma vez que uma nova lipoaspiração gera um novo trauma. E com isso pode, inclusive, aumentar a sua fibrose. A cânula da lipoaspiração é uma cânula de ponta romba, ou seja, ela não tem corte, ela não parece uma agulha na ponta. E ela, inclusive, quando a gente encosta na nossa pele, ela não perfura nada. Isso quer dizer que, quando a cânula entra no seu abdômen já operado e encontra uma área de fibrose, dificilmente essa cânula consegue desfazer e arrebentar essa fibrose interna. Muitas vezes a cânula vai ao redor dessa fibrose, mas não consegue vencer a resistência desse tecido. Portanto, muito cuidado com esse pensamento de fazer uma outra lipo para curar uma fibrose anterior causada por uma outra lipoaspiração. Isso pode sim prejudicar e muito o seu resultado. Mito número 9. A fibrose precisa ser quebrada. Não, a fibrose ela não deve ser quebrada. Inclusive, eu já falei para vocês que quebrar a fibrose, por exemplo, com uma cânula de lipoaspiração, é praticamente uma tarefa impossível de fazer, uma vez que a cânula não consegue penetrar no tecido da fibrose. Portanto, a fibrose ela deve ser desfeita, ela deve ser dissolvida através de técnicas manuais e com o uso de aparelhos. Mito número 10. O tratamento deve doer para ser eficaz. Isso já falei para vocês que não é uma verdade, uma vez que as drenagens linfáticas não têm que causar dor e desconforto, especialmente em fases iniciais. Muito cuidado para as drenagens modeladoras no pós-operatório imediato. Elas traumatizam muito o tecido, geram muita dor e geram muita fibrose quando feitas precocemente. Portanto, a drenagem linfática manual e o uso de ultrassom no período inicial do seu tratamento deve ser leve e deve ser um momento de relaxamento e não de dor. Se você está com muita dor, alguma coisa está errado nesse processo de drenagem. Portanto, pessoal, depois desses 10 mitos que eu esclareci para vocês, espero que não caiam em armadilhas nenhuma. Me conte aqui, você teve fibrose no seu pós-operatório? Como foi esse tratamento? E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários também. Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.